Boa noite, meus irmãos. Todos têm bloquinho, caneta? Então, tá bom. Nós vamos dar início, então, ao nosso encontro de mestagogia. Olha o tio aí. Então, nós vamos dar início ao nosso encontro, tá bom? Vamos ficar todos de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos juntos fazer as orações? Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão do Senhor, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Nas vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que vos louve com vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir à nossa comandante também a sua proteção. Livrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum dos que recorrem a vossa proteção e imploram a vossa assistência e clamaram por vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança a vós, ó Virgem entre todas singular, como a mãe recorre, de vós me valo, e me gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora, irmãos, para que a gente possa entrar neste grande mistério dessa reflexão, desse momento de partilha, de oração, de reflexão sobre o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, podemos entoar um cântico para que a gente possa preparar o nosso coração, preparar o nosso ser, para que nós possamos ouvir sobre este sacramento da cura, o sacramento do amor. Podemos cantar assim? Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça,
esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina as minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando faltei à missa, fugia de mim e de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando-os ele consigo à parte, dirigiu-se a um lugar deserto, para o lado de Betsaida. Logo que a multidão o soube, o foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar, e os 12 foram dizer-lhe: despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para todo este povo, pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães
e os 2 peixes. Levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os a seus discípulos, para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Palavra da salvação. Vamos convidar o Kleber. Vamos rezar uma Ave Maria por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Podem se assentar. Primeiramente, é um prazer. Obrigado pelo convite da Paróquia São Judas, da Lília, da nossa irmã, do Padre Fausto, que é um grande amigo de longa data. E nós hoje iremos tratar sobre o sacramento da Eucaristia. Acredito que este sacramento todos vocês já o conheçam bastante, e eu vou trabalhar os elementos essenciais, tá ok? A primeira coisa que a gente precisa entender de um sacramento é que ele possui uma fórmula e uma matéria. Quem está no fundo consegue me ouvir bem? Ótimo. Um pouco mais alto? Ótimo. Assim está melhor? Todo sacramento, ele possui uma fórmula e uma matéria. Isso é essencial. Nos últimos 2 encontros, nas últimas 2 quintas-feiras, vocês tiveram o sacramento do batismo e o sacramento da confirmação. Correto? Aí eu pergunto, qual seria a fórmula e qual seria a matéria desses sacramentos que vocês tiveram há pouco, nas últimas semanas? É importante lembrar que a matéria do sacramento do batismo, a matéria é uma água pura. Essa é a matéria. Isso precisa ficar muito claro, tá? E qual seria a fórmula do sacramento do batismo? Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, mas é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por que isso é importante, esse rito trinitário? Porque isso vai mostrar uma consistência e uma unidade cristã. Tá? Se eu fizer essa fórmula errada, essa fórmula padrão, eu posso comprometer a eficácia do sacramento. Ok? Aí a gente vem para o segundo encontro, que vocês tiveram com o professor Railson na semana passada. Eu estive com reunião agora há pouco com ele na Cúria Diocesana, a gente estava preparando a reunião, inclusive, do Conselho Diocesano, que vai ter nesse sábado, e ele faz parte da equipe para preparar a reunião, né? E eu perguntei alguns elementos para ele sobre o encontro que ele teve com vocês. Qual é a matéria da confirmação? Não é só o óleo. Se eu achar que é só o óleo, eu posso ir no mercado e precisa ser um óleo consagrado pelo bispo, pelo ordinário, né? Esse óleo tem todas as características de ser um azeite extremamente puro. E qual é a fórmula? Cada um pode falar um por vez, tá? Porque todo mundo falando assim, a gente é uma comunidade grande, não é, irmão? Todo mundo assim falando, qual é a fórmula?
Qual é a fórmula do sacramento da confirmação? A imposição das mãos. E o gesto do ordinário. É importante, nesse quesito, recordar que o sacramento da confirmação, quem é o responsável por presidir ele, sempre será o bispo. Ele é o ordinário. Diferentemente dos outros sacramentos. O batismo pode ser qualquer cristão batizado. Tá? Qualquer cristão batizado. O sacramento da confirmação precisa ser o bispo. Mas, Kleber, eu conheço pessoas que já foram crismadas e não foi pela mão do bispo. Aí, como acontece no direito canônico, é o quê? O bispo delega ao sacerdote, ao presbítero, por uma ocasião específica, para que se celebre. Então, nós tivemos, dentro desses sacramentos, tivemos 2. E hoje nós temos a Eucaristia. Dentro dos 7 sacramentos, e é importante que vocês saibam que a definição de 7 sacramentos na igreja, ela é muito recente. Ela é muito recente, a definição de 7 sacramentos. Ela começa, essa definição ela começa no Concílio de Trento. Lá que vai ser definido qual é a fórmula de cada sacramento, qual é a matéria e quantos sacramentos a igreja possui. É a partir de Trento. Olha como é recente. Trento é de 1545, se eu não me engano. É algo nessa faixa, 1545, e lá é definido. E a gente vem para a Eucaristia. Se o batismo é a porta de entrada, a Eucaristia, ela vai ser o quê? O ápice. Dentro dos 7 sacramentos, a igreja, ela divide em 3 blocos. Os sacramentos de iniciação, que é o batismo, confirmação e Eucaristia. Os sacramentos de cura, que é a reconciliação e a unção. E os sacramentos de serviço, que são a ordem e o matrimônio. Obrigado. Tá? E a gente vai seguindo nesse caminho. Até aqui alguma dúvida? Estou falando muito rápido? Não? Eu trouxe o computador para saber qual slide é o próximo, por isso. Eu vou deixar até aqui mais. Ai, obrigado. Ótimo. Tá. A gente vai começar com elementos principais para a gente discorrer no nosso encontro de hoje. A gente precisa iniciar com essas 2 questões que, ao meu ver, são primordiais para a compreensão de todo cristão. Quem quiser os slides depois, eu vou deixar disponível para a paróquia. Vocês podem pedir depois para nossa irmã, para a Lília, e elas vão disponibilizar. Primeiro, a gente entende que sabemos que todo estudo, tanto da teologia, como da liturgia, como da catequese, elas nascem do dado revelado. O que é esse dado revelado? Isso é importante entender. Isso é um dogma de fé. Primeiro, toda vez que eu falar de dado revelado, eu preciso compreender que não é o homem, não é a mulher que descobre Deus. O homem e a mulher não descobrem Deus. É Deus que se deixa conhecer ao homem. E é a partir disso que vai nascer toda a teologia. É a partir disso que o povo de Israel vai se formar. E, consequentemente, o nosso povo cristão. Ok? Até aqui alguma dúvida? Ótimo. No Novo Testamento, quando eu falo Novo Testamento, a gente tem que entender o evento de Cristo. É Cristo que se faz presente na história.
é o ponto de partida para a gente compreender essa prática cristã e, sobretudo, a Eucaristia. E, durante essa noite, duas perguntas que espero que no final a gente consiga responder, elas vão permear, vão nortear o nosso encontro. E essas duas perguntas eu coloquei aqui. Primeira pergunta: o que Cristo Jesus quis significar quando reuniu os seus discípulos na despedida e deu-lhes a comer o pão e beber o vinho, afirmando que era seu corpo e seu sangue e recomendando que celebrassem aquilo em sua memória? Esse é um ponto fundamental, porque é a partir dessa primeira pergunta que vai nascer a igreja primitiva. E é a partir do que eles compreenderam naquela época, no ano 1, que nós, 2000 anos depois, iremos continuar essa mesma história, a partir do dado revelado. E a segunda pergunta que vai nos orientar nessa noite, apesar que o tempo é muito curto, né, é o que os discípulos compreendem disso. Qual é a compreensão dos discípulos daquele momento que eles viveram? Esse também é um elemento fundamental. Nós estamos agora no tempo pascal da liturgia, correto? E se vocês repararem, em todos os domingos, nós estamos tendo duas leituras do Novo Testamento nesse tempo pascal. Repararam nisso? Uma delas, geralmente, é sempre uma de Atos dos Apóstolos, que é escrito pelo evangelista Lucas. E ele vai assinalar como essa comunidade compreendeu, como os discípulos compreenderam e qual foi o caminho que eles guiaram. Tá? Quando toda vez que a igreja vai fazer um concílio, é para responder algo. E ela sempre responde algo a partir do que foi compreendido nessas duas perguntas. E por isso que, se eu não compreender essas duas perguntas, eu não vou conseguir compreender a Eucaristia. Eu não vou conseguir compreender a Eucaristia. Até aqui alguma dúvida? Estou falando muito rápido? Me faço ouvir aí atrás? Faço. Bom, é importante a gente entender alguns aspectos que são essenciais na Eucaristia, e eu estava partilhando isso com os meus alunos, os seminaristas lá de Curitiba, que a Eucaristia, como ela faz parte daquele processo de iniciação à vida cristã, ela sempre vai ser o cume, ou seja, ela vai ser o ponto de partida. Se vocês olharem os documentos da igreja, vocês vão ver essa sigla IVC em diversos lugares. E é importante fazer uma compreensão antes. Quando você estiver lendo direito canônico e aparecer a sigla IVC, ela vai se referir a Instituto de Vida Consagrada. Mas, quando vocês olharem para os documentos pastorais e catequéticos da América Latina e do Brasil, vai significar o quê? Iniciação à vida cristã de inspiração catecumenal. Nesse caso, toda vez que eu colocar IVC, ela vai representar iniciação à vida cristã. Tá? É importante aqui a gente entender que para qualquer coisa que eu vou fazer na igreja, eu preciso de uma porta de entrada, uma porta. A porta de entrada da igreja é o sacramento do batismo. Toda a porta de entrada, toda a minha caminhada cristã, ela começa pelo batismo. Só que para eu ser realmente iniciado, o cume vai ser a Eucaristia. Então a Eucaristia, ela vai trazer esse elemento que vai estar a plena iniciação em cada um de nós. Por isso que a ordem dos sacramentos para a igreja, sempre será essa que a gente está tendo essa formação mistagógica aqui na paróquia. Batismo, confirmação e Eucaristia. Essa é a ordem que a igreja pede, principalmente aos adultos. Mas, Kleber,
As crianças aqui da minha paróquia, na minha diocese, na região, elas recebem a primeira comunhão antes e só quando têm uma idade a partir dos 14 anos recebem a crisma. É comum, não é? E o que a igreja fala sobre isso? A igreja aceita, tá? Mas se o adulto não tiver nenhum sacramento, ela precisa fazer esse processo catecumenal de receber esses 3 sacramentos. E como a igreja define esses 3 sacramentos nessa ordem? Quem participou da vigília pascal aqui? Nossa, meu povo, só isso? A vigília pascal vai ser o norteador para a gente compreender a ordem. Quando o catecúmeno, o pároco, né, o padre Fausto, aqui no caso, ele que celebrou a vigília pascal, ele chamou o catecúmeno. Após a homilia e a apresentação das oferendas, ele recebeu o batismo, correto? O padre disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Em seguida, ele recebeu a confirmação. E no final da celebração, ele recebeu como a plenitude. Todo momento da celebração, ele tende ao quê? A Eucaristia. E é a mesma coisa isso que a igreja oferece para a gente. Então, para eu ser realmente iniciado, precisa dessa Eucaristia. Tá? Se o sacramento do batismo, e eu acho que isso é importante, ele é a porta de entrada, o sacramento da Eucaristia é onde tende todo o sacramento. Qualquer sacramento. Vamos para os exemplos. Vocês já foram à missa na catedral, provavelmente aqui no Campo Limpo, né? Os jovens receberam o sacramento da crisma um pouco antes da oferta, do ofertório, correto? Em seguida, a missa continua ao rito da confirmação e depois ele vai receber a comunhão no final. E o mesmo acontece com o sacramento do matrimônio, de uma ordenação de um ministro ordenado. Todo sacramento ele tende à Eucaristia. Mesmo os sacramentos de cura. O que os sacramentos de cura da reconciliação vai fazer? Ele vai me redimir para que eu possa receber o Jesus Eucarístico novamente. Ele vai me purificar. Eu faço esse exame de consciência. Então, o sacramento do batismo é a porta de entrada e a Eucaristia vai ser para onde tende todo o sacramento. Todo o sacramento vai estar estritamente ligado à Eucaristia. E isso se deve nessa compreensão daquelas 2 perguntas que eu fiz lá no início. Como os discípulos compreenderam e qual foi a reação deles. Me faço entender? Estou falando muito rápido? Alguma dúvida, irmão? Não? Estou trabalhando aspectos básicos por enquanto, tá? A Eucaristia, ela é o sacramento da iniciação à vida cristã. Vamos todo mundo ler juntos? A sagrada... Muito bem. Aqui é o Catecismo da Igreja, que foi escrito em 92, tá? Ele é fruto do Concílio Vaticano II, que é de 1962 a 1965, e ele vai colocar uma dignidade que, pelo batismo, todos nós somos um. Esse é o sacerdócio comum e real de todos. Então, todo batizado, ele tem voz. Todo batizado. Vocês estão vivendo um momento de sínodo agora, não estão? Esse momento de sínodo é justamente para lembrar a igreja que o batizado tem voz. Não importa se você é ministro ordenado ou não é. Pelo batismo, todos têm voz. Mas essa voz precisa ser acompanhada
em comunidade. E essa comunidade vai acontecer quando? Na unidade da comunhão da Eucaristia. Isso é importantíssimo. Para eu manter a unidade, é preciso que eu esteja em comunidade no domingo com o Senhor. Porque ali vai ser um aspecto que vai lembrar as primeiras comunidades. Tá ok? Eu estou indo rápido porque eu vou deixar uma dinâmica para vocês mais tarde, tá? Dinâmica fácil. Aqui eu usei alguns documentos do concílio para entender ainda sobre isso. A Eucaristia, ela é fonte e cume de toda a iniciação à vida cristã. Ela é centro e ápice, raiz e eixo da comunidade. Portanto, é o mistério pascal do cristão que se inicia pelo batismo, é enriquecido pela confirmação e chega na sua plenitude no banquete eucarístico. Tem uma palavra aqui que é chave: mistério pascal. Talvez aqui a gente comece a resolver aquelas perguntas sobre a Eucaristia a partir dessa palavra mistério pascal. O que é o mistério pascal? Quem poderia responder para mim? Perdão? Tá quase, esquentou. Mas ainda eu tô de blusa. Tá quase. O que seria o mistério pascal? Cristo, ele é o próprio Cordeiro. Esquentou, mas ainda tô de blusa. O que seria o mistério pascal? Perdão? Esquentou muito. Mas ainda tô quase tirando agora. O mistério pascal é a paixão, morte e ressurreição. Se hoje nós somos cristãos, é por causa do mistério pascal. Se hoje nós somos cristãos, é por causa do mistério pascal. Esse é um dado de fé e é um dado que os primeiros cristãos conseguiram. Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. É um dogma de fé, correto? Jesus, ele morreu. Por que ele morreu? Porque ele era humano. Aí você lembra, ele era 100% humano. Mas ele venceu a morte como filho de Deus que foi enviado. E a partir disso, a gente tem o mistério pascal. Na quinta-feira, ele institui a Eucaristia. Ele é entregue. Na sexta-feira, ele é crucificado. Na vigília pascal, quando nós celebramos a vigília pascal, nós estamos nas trevas, a igreja toda apagada, e o fogo do círio vai dar luz para essa salvação. E no domingo nós iremos fazer esse banquete pascal para comemorar essa ressurreição. Isso é o elemento principal da fé do cristão. E o mistério eucarístico, a Eucaristia, o sacramento, ele está todo a partir daí, desse mistério pascal. Se eu não compreendo o mistério pascal, o que ele é e qual a importância, eu não vou entender porque eu sou cristão, qual é a minha identidade. Então, a Eucaristia, para ser iniciada pelos discípulos, para eles compreenderem a Eucaristia, eles tiveram que primeiro entender o quê? Esse evento que aconteceu, esse mistério pascal. Passamos 2000 anos. É mais fácil nós compreendermos. Mas imagina para quem viveu aquela época. Estava tudo acontecendo. Não dava tempo de discernir. E esse mistério pascal é essencial. A partir daí a gente começa a entender como os discípulos vão reagir. E como eles vão continuar depois que Cristo sair, né, e deixar o Espírito Paráclito para nós. Aí eles vão ter que, usando um termo bem
não sei muito, não é muito bom, mas os discípulos e as primeiras comunidades vão ter que se virar. E eles vão se virar utilizando tudo aquilo que eles viveram. Tá? Dúvidas até aqui? Estou fazendo uma boa introdução para a gente entender alguns elementos essenciais da Eucaristia. Eu só consigo compreender a Eucaristia se eu souber esses elementos principais. Tá? Eu resumi, acho que um semestre de eclesiologia, Eucaristia e dogmas nesse slide para apresentar para vocês um semestre de cada, resumidamente de cada um. Irmã? Pode. A palavra mistério tem uma conotação de algo que não foi revelado, que é mistério, que está oculto. Mas no nosso caso, no caso da Santa Eucaristia, é um mistério que se faz revelado, né? Deus se revela, ele não é mais mistério, ele é revelado, né? É porque a palavra mistério, eu entendo o mistério pascal, a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mistério, a impressão que dá é que Deus quer que participemos deste milagre, porque o mistério é o milagre da ressurreição, né? Ai, desculpa se eu compliquei. Eu acho que eu entendi. Teste. Eu acho que eu entendi a pergunta. Se eu não entendi, eu vou responder, mas qualquer coisa eu volto a responder de novo. É mistério porque a gente não tem uma compreensão apenas científica do que acontece no altar. Se nós tivéssemos uma compreensão científica, ia ter diversas teses da ciência dizendo como que Jesus se faz presente aqui. Entende? Revelado, a parte do revelado, ele entra em que momento? É Deus que se revela. É Jesus que se faz presente. É Ele que deixa se revelar. Não é nós, aí vem aquele que eu falei no início. Não é nós, pessoas, que conhecemos Deus. Mas é o que Deus se deixa conhecer. Vamos imaginar... deixa eu ver. Vou imaginar esse vitral aqui, ó. Todo esse vitral, essa janela aqui. E vamos imaginar que Deus é isso. Ele é muito mais. Mas vamos imaginar isso. Contou exatamente como é que é. Com todos os detalhes, contou? Contou? Não contou. Então é por isso que faz parte do mistério pascal. Tá? Uma das coisas que nós sabemos, apesar de ser fugir um pouco do nosso termo, eu estava falando para ele lá dentro. Quando Jesus está lá na cruz, temos 2 ladrões, não temos? 2 pessoas não sendo crucificadas junto com ele, correto? Uma delas, Jesus fala o que para ela? Hoje mesmo? Ainda hoje.
estarás comigo no paraíso. Então, é na morte que é um dogma de fé isso, a partir desse dado escrito, é na morte que nós iremos encontrar Deus e veremos esse corpo plenificado. É ali. Quando eu morrer, eu vou me encontrar com Deus. É ali. Só que como será esse encontro, como vai ser essa descida da mansão dos mortos, é um mistério. Mas Cristo vence. Só que nós não sabemos. Fácil me entender? É difícil, né? Tá todo mundo assim olhando para mim, eu não sei se vocês estão gostando, se não estão. Amém ou misericórdia, gente? Se for misericórdia, por favor. Ai, eu mudei aqui. Aqui. Vamos lá. Portanto, o mistério pascal do cristão, eu já disse isso, né? Ele é iniciado pelo batismo, enriquecido pela confirmação e chega à sua plenitude no banquete eucarístico. Eu vou pular esse porque para a gente não perder muito tempo, né? Perdão? Bom, como nenhum outro sacramento, a Eucaristia ela está na relação direta à obra redentora de Cristo. Aí aqui também é um ponto fundamental de fé. Para que Cristo veio? Qual foi a missão de Jesus Cristo aqui? Nos salvar. Que mais? Dar a vida eterna. Que mais? Nos lavar dos pecados. Lavar dos pecados. Que mais? Pode falar, irmã. Que mais, irmã? Irmão, qual é a missão de Jesus? Mostrar o caminho. Que mais? Perdão? O reino dos céus. Que mais? É sempre importante a gente entender qual é a missão de cada um das pessoas da Trindade. Se o Pai é aquele que cria, o Filho é aquele que salva e o Espírito é aquele que santifica. Jesus, quando ele veio, ele se encarna como Filho unigênito, ele não apresenta a sua salvação. Apresenta? Não. Ele apresenta o reino de Deus, que dará a salvação a todos nós. E aí, ele vai dar algumas dicas, algumas sugestões, né? Sugestões não seria o melhor, né? A palavra mais teológica, mas talvez seja mais fácil para a compreensão. Vai dar alguns caminhos, como o irmão disse, de como nós iremos atingir essa salvação para chegar na plenitude do reino dos céus. E ele vai colocar vários caminhos, né? Podemos ler esse documento da Sacrosanto Concílio, por favor? O nosso... Muito bem. Aqui, esse documento é a Sacrosanto Concílio. Ele é um dos documentos que, na força do magistério da igreja, da nossa igreja, é esse aqui. Eu até posso passar para vocês verem. Ele tem uma força de constituição, ou seja,
ele, dos livros do magistério, que tem uma hierarquia, ele é um daqueles que está no topo, tá? Que foi escrito pelos padres conciliares. Esse é o primeiro documento do Concílio do Vaticano II, e que eu trouxe esse número 47, que vai dar alguns pontos interessantes, que vai poder ajudar a responder aquelas questões. Primeiro, fazer memória e copiar os gestos que Jesus fez. Esse é o indicativo do que os primeiros cristãos vão fazer. E os discípulos utilizam disso. E eles vão fazer essa memória. Se vocês quiserem, eu não escrevi aí, acho que nenhum slide, mas eles vão fazer anamnese. Essa anamnese, né, essa memória, esse fazer memória, vai ser o nosso rito eucarístico, que vai ser a fórmula do nosso rito eucarístico. Esse é meu corpo, fazer isso em memória de mim. Essa é a anamnese. Então, eles vão repetir os gestos de Jesus. E o concílio ainda vai dizer o quê? Que a igreja, ela não é perpétua. A igreja, ela é peregrina. Ou seja, ela tem um fim. Quando é o fim da igreja, do papel da igreja? Quando ele voltar. E isso tudo está nesse slide. E além disso, ele vai falar que enquanto ele não voltar, a igreja vai ficar responsável de fazer esse papel de unidade. Aí aqui ele faz uma mensagem do concílio para todo o povo de Deus, para todos nós. Seja ministro ordenado, ou seja, os que não são ministros ordenados, os leigos. Que é pelo batismo, pela força do batismo. Tá? Para nós sermos e recebermos o banquete eucarístico, precisamos desses vínculos, né? Para a gente receber o sacramento da Eucaristia. Primeiro, que tenhamos piedade, que tenhamos um vínculo de caridade, que sejamos unidos, que nós tenhamos na recepção do banquete pascal todas essas características. E eu pergunto, nós temos todas essas características quando eu me ponho ao altar do Senhor? Eu tenho. São características que o Concílio Vaticano II vai restaurar, ele utiliza essa parte disso de Agostinho, né, do século IV, sobre a importância da Eucaristia. São elementos que eu preciso, na hora de receber a Eucaristia, ter. Não só aqui dentro da igreja, mas fora. Tá? Qual é um dos mandatos principais de Jesus nas Sagradas Escrituras? Amar o próximo. E ide e evangelizai a toda criatura. Essa ação de missão, de evangelizar. A Eucaristia, ela vai ser esse sacramento que vai nos alimentar para sair em missão e continuar esse mandato de Cristo. Além disso, esse sacramento ele vai ajudar a gente a viver essa unidade com o mundo. Quando nós olhamos para as encíclicas recentes dos últimos papas, os últimos 5, 6 papas, Papa Paulo VI, João XXIII, Pio V, João Paulo I não, porque eu acho que ele não escreveu nenhuma encíclica, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, todos eles vão ressaltar que o cristão, ele não deve ficar apenas na igreja, mas ele precisa ter uma relação com o mundo. Nós, como batizados, devemos entender a nossa importância lá fora e como ser cristão lá fora. Uma pessoa lá de fora reconhece eu como cristão? Se sim, por quê? Se não, por quê?
Um cristão ele deve ser diferenciado com essas características. E cuidar da criação também faz parte da nossa missão. Por isso que a igreja fala tanto sobre a gente viver isso. Cuidar, essa casa comum, ter esse cuidado. Porque o cristão não precisa ficar apenas nessa igreja física. Eu sou cristão na minha casa. Talvez um dos lugares mais difíceis em ser cristão não é nem na casa, não é nem na igreja, nem no trabalho e nem no transporte público. Porque no transporte público ser cristão é difícil, vocês sabem, né, meu povo? Não é? É difícil, não é? É difícil. Mas um dos mais difíceis é, eu consigo ser cristão em casa? Talvez seja um dos pontos mais difíceis. Maridos e esposas, eu acho que é uma das maiores dificuldades que tem, ser cristão, ser um casal cristão em casa. Porque é difícil. Porque são duas pessoas totalmente distintas, que moram juntos, convivem juntos o tempo todo, que têm ideias diferentes, né? E precisam se alinhar para resolver alguma coisa. Que teve criações diferentes. Agora imagina isso numa igreja universal. Todos nós devemos falar a mesma língua. Onde a gente encontra a unidade com tantas pessoas diferentes? No banquete eucarístico. E isso vai trazer a unidade. Tá? A nossa irmã, ela é palmeirense. A nossa irmã, ela não gosta de azul. Nosso irmão isso, nosso irmão aquilo. Mas todos nós somos cristãos porque todos nós participamos do banquete. Isso traz o quê? Unidade. E aqui fica uma reflexão para a gente fazer nos próximos 30 segundos. E eu estou utilizando do Ecclesia Clean, do Papa Bento XVI, é uma exortação dele, que a cada momento que a gente ouça algo, principalmente nas homilias, que a gente faça um breve momento de reflexão. E eu faço com vocês, se vocês tiverem com o caderno, pensem, eu estou sendo esse sinal, seguindo essas características como cristão no meu dia a dia, na minha vida, na minha casa, para receber o banquete eucarístico? Eu deixo esses 30 segundos para a gente refletir um pouco. 30 segundos é o suficiente para a gente poder amadurecer e internalizar e fazer essa reflexão como cristãos. Não é apenas ouvir, mas é entender essa essência do cristão. Amém? Misericórdia. Misericórdia, eu sei como é que é. Vocês sabem que essa recomendação que o Papa Bento XVI, o nosso Papa Emérito, belíssimamente escreveu, que após a homilia e após a gente receber a comunhão nas celebrações, ele sugere que a gente faça uma pausa de 1 a 2 minutos, de toda a igreja ficar em silêncio, para que Deus possa falar e a gente escutar, né? Talvez nas igrejas orientais consiga fazer isso, mas na nossa igreja de rito latino é muito difícil, a gente tem muito barulho, a gente não pode ver um silêncio que a gente coloca uma música, né? Não é mesmo? Então que a gente possa entender a importância desse silêncio para a gente refletir, porque a gente vai viver com eficácia o sacramento da Eucaristia. E até então a gente só está entendendo, a gente só está na base, entendendo que ele é fonte e que ele é ápice da vida cristã justamente por isso. E a gente começa agora a entender que, eu nem passei o próximo slide, mas eu vou passar, Jesus fez 2 gestos
que os discípulos vão utilizar e que toda a igreja, todo o magistério vai continuar fazendo na questão do rito eucarístico. Quais seriam os dois gestos? Quais seriam os dois gestos? O irmão falou o pão e o vinho. Esse é o meu corpo. Que mais? Aí a gente vai fundamentar a Eucaristia nas Sagradas Escrituras. Quais seriam os gestos? Partir o pão é um deles. E o que mais? Perdão? Também faz parte da fração do pão. Faz parte da fração do pão. É a fração do pão também. Tudo faz parte da fração do pão. Dos gestos, abençoar, também faz parte, o abençoar o pão talvez faz parte mais da ceia do Senhor, que vão ser isso aqui, ó. Eu não vou usar isso aqui não. Não, pode deixar. A igreja, ela vai absorver isso como para... Não, só pode voltar. Isso. No Novo Testamento, então, a gente vai encontrar essas passagens que vão fazer referência para o rito eucarístico. Primeiro, entender essa fração do pão, né? Então, as primeiras comunidades, elas vão entender a fração do pão e a ceia do Senhor com uma repetição e uma imitação daquilo que Cristo fez. Tá? É importante a gente entender que a última ceia, né, ela vai ser o rito que vai ser instituído da Eucaristia que os cristãos vão utilizar. Tá? Aquele gesto de fazer a fração do pão, para aquelas primeiras comunidades que estão vivendo essa ressurreição de Jesus, e eles estão sozinhos sem o Espírito Santo, só apenas com o Espírito Santo, sozinhos assim, aspas, eles vão fazer o quê? Vão se reunir nas casas, aqueles que acreditam que o Messias foi enviado, aqueles que acreditam no mistério pascal, que vivenciaram o mistério pascal, são testemunhas vivas, e eles vão começar a imitar nas casas esses gestos, a fração do pão e a ceia do Senhor. Então, vai ser uma comunidade de mesa, em volta da mesa. Nesse primeiro momento, nesses primeiros anos de pós-ressurreição, as primeiras comunidades não vão entender ainda que ali é o corpo de Cristo. Eles não vão ter essa compreensão ainda. Mas eles vão fazer todo esse rito. E vão utilizar as mesmas palavras. E ali, na casa, em volta da mesa, vão juntar todos aqueles que acreditam. Seja judeu, não seja judeu. Seja republicano, seja rico, seja pobre, seja escravo. Todos ali são um único corpo, por quê? Estão fazendo essa ceia do Senhor. E é importante que esse local de encontro, ele acontece que dia? No domingo. Ele vai acontecer no domingo. O Dies Domini, como os italianos vão dizer. Dies Domini, o dia do Senhor. E esse dia do Senhor, justamente porque é no domingo que Jesus ressuscitou. Aí, mais uma vez, a gente lembra aquele elemento da compreensão do mistério pascal. Tudo da igreja, todos os sacramentos, toda a nossa essência como cristão, vai girar em torno desse mistério pascal. Perdão, pode falar, por favor. Os discípulos de Emaús, que identificaram Jesus na fração do pão. Pelo gesto. Então, por esse gesto, eles identificaram, não era o Senhor. Nos abrasava o coração no caminho, mas com o gesto foi confirmado de que eles eram, de que Jesus estava presente.
na mesa no domingo. Muito boa recordação. Você sabe que é um dos encontros mais mistagógicos. O legal dos discípulos de Emaús é que são dois, é um grupo de pessoas que está caminhando, e tem duas pessoas, né, que Jesus está acompanhando aqui, e eles estão conversando, e Jesus inicia o diálogo com eles, e eles falam, eu soube de alguém, do Messias, de um homem que ressuscitou, né, e eles estão indo para a Galileia, né, e eles não reconhecem, eles só ouviram o quê? Falar. E eles só reconhecem Cristo quando ele vai fazer o gesto, a fratio panis, essa fração do pão. Aí eles vão reconhecer o Senhor ressuscitado. E daí, esse gesto, essa fração do pão, dentro dessa ceia do Senhor, vai ser um gesto de todo cristão. Então a gente vai reconhecer os cristãos daquela época nesse gesto. Nesse gesto. E 2000 anos depois, esse gesto ele continua presente em nós. Só que a gente não é mais uma igreja perseguida hoje. Mas naquela época éramos. E esse gesto vai simbolizar, é um cristão. E esse gesto é um gesto o quê? Cristão, e que vai dar essência para o sacramento da Eucaristia. Tudo porque naquele evento que eu disse para vocês, o mistério pascal. Eu não estou falando propriamente da teologia da Eucaristia, que ainda não cheguei aqui, não sei se a gente vai conseguir chegar hoje, porque eu acho que para a gente compreender esse aspecto, entender o rito, entender os símbolos, o que significa cada um gesto que o padre vai fazer hoje na liturgia, a gente precisa primeiro compreender como a gente chegou aqui. Isso, ao meu entendimento, frágil e pequeno, é um dos pontos mais importantes, porque é a essência da nossa fé. Se eu entender como, eu poderia muito bem chegar para vocês e falar como que é o rito, como fazer o rito, tudo certinho. Mas isso ia edificar a minha identidade como cristão em quê? Vocês seriam apenas repetidores. O que eu quero fazer com vocês é uma reflexão para a gente entender esse sacramento, dessa compreensão ao longo de toda a história. Eu acho que isso é o essencial. E o Concílio Vaticano II, ele vai preparar justamente para esse estímulo. Tá? E eu quero fazer essa coisa mais mistagógica, para a gente adentrar o mistério e a gente, passo a passo, fazer esse caminho com vocês. Tá ok? Obrigado pela contribuição, irmão. Foi muito boa. Mais alguém quer contribuir algo? Temos 2 pessoas. Deixa eu passar para o irmão e depois eu passo para o senhor. Tá? No caso, o mistério pascal, né, durante a missa tem a morte, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, né? E na Eucaristia se consuma isso, né, na unidade. E aí tem a questão que você comentou, falou sobre o domingo. E me veio assim na hora, porque hoje de manhã eu estava conversando com um conhecido que é adventista. Aí ele estava falando do dia do Senhor, né? Para os judeus... Obrigado, irmã. O próximo é o irmão ali no fundo. Na cultura judaica, é importante a gente entender isso. Jesus, ele era judeu. Todos compreendem isso e aceitam isso, certo? Ele era judeu, e como um bom judeu, ele era praticante. Ele conhecia a Torá, o Pentateuco, muito bem. E o sábado, para o judeu, era o dia de descanso, e eles utilizavam como justificativa do sábado o quê? A passagem da criação do 7º dia que Deus descansou. Essa é a teologia e que os adventistas vão utilizar ela. Tá?
O domingo, para o cristão, vai ter um significado diferente, porque a ressurreição, ela sobressai sobre o dia do descanso. Tá? E quando eu celebro na Eucaristia, eu faço todo esse caminho do mistério pascal na própria Eucaristia. Tá? Quando... É que eu não vou subir, né? Porque eu não tenho idade mais para subir escadas. Né? Mas, quando o sacerdote, o ministro ordenado, vou utilizar ministro ordenado porque é melhor, né? Fazendo teologia, a gente não pode usar sacerdote, né? Tem que usar ministro ordenado. Quando o ministro ordenado, ele segura o cálice, faz o gesto, desce, apresenta e depois inclina-se, um dos motivos disso é fazer memória ao mistério pascal. Fazer essa memória, a gente tem diversos significados que a igreja vai utilizar, né? Se a gente olhar, por exemplo, para Parcácio é um teólogo da época de Tomás de Aquino. Ele viveu, acho que, ele morreu um pouco antes de Tomás de Aquino ter nascido. Então, eles são praticamente quase na mesma época. E ele vai fazer parte da teologia que nós entendemos da Eucaristia, dos ritos, e ele vai colocar os dados a partir disso, desse mistério pascal, de como fazer esse gesto. E o Concílio de Trento, ele vai definir e vai fazer a fórmula. Qual é a fórmula? Esse é meu corpo. Nananã. Fazer isso repetindo as palavras que Cristo fez na última ceia, antes de ser entregue. Essa é a fórmula. Tá? Irmão, dentro do que você está falando lá do início, né, que nós estamos aprendendo a lidar com essa situação, por isso que a liturgia, ela vamos colocar assim, desde do domingo de Páscoa, ela vem trazendo para a gente essa memória, reviver isso a cada domingo, que veio os discípulos de Emaús, para chegar nessa catequese que hoje a gente vive, no caso, né? No que a gente está vendo ali do conhecer através daquelas perguntas que você passou. Seria mais ou menos nesse sentido? É isso? Exato. Eu até vou pedir para o irmão repetir o que ele disse, se ele puder vir aqui na frente, porque eu acho que ele foi muito feliz na colocação. Tá? Você pode repetir para a gente, ou ficar pelo menos em pé, irmão, para a gente ver você, todo mundo ver, porque eu acho que é muito pertinente a fala dele. Muito pertinente, porque vai de encontro com o nosso encontro hoje. Então, dentro do que a gente foi proposto para nós através das perguntas ali, tenho percebido, como a gente falou, né, do estudo, né, de que desde o domingo de Páscoa para cá, nós estamos passando por todo esse processo de conhecimento. Começamos lá com os discípulos de Emaús e fomos passando por tudo aquilo que hoje nós vivemos. Não sei se deu para resumir do que eu falei antes, para agora, porque eu sou meio tímido, então por isso que eu cortei um pouquinho. Não parece não, mas sou. É isso. É exatamente isso. O que a igreja ela oferece na liturgia nos domingos subsequentes da Páscoa, foi o que o irmão disse, é fazer essa memória de como foi essa compreensão. Tá? Só que é uma memória muito mais ampla. Né? Aqui a gente está ficando mais restrito à Eucaristia. Né? Mas tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo nos domingos. Tá ok? Então, a gente tem do gesto de Jesus a ação da igreja, Pode passar para mim, por favor? E a gente vai continuar olhando ainda algumas passagens que vão relembrar isso, tá? Aqui eu utilizei três evangelistas, que é Lucas, Marcos e Mateus. Lucas, Marcos e Mateus, eles são, dentro dos evangelhos, considerados livros sinóticos. Quando eu falo sinóticos, não sei se todos compreendem, mas são livros que eles seguem a mesma linha de escrita e vai mudando ou acrescentando algo. Então, Marcos escreveu primeiro uma ordem. Mateus, que foi o segundo a escrever, ele seguiu
as mesmas características de Marcos, só que foi acrescentando alguns elementos novos. E a mesma coisa Lucas, que foi acrescentando os novos. O Evangelho de João acrescenta, ele faz de forma distinta, totalmente diferente da ordem dos outros três. E todos esses três evangelistas, mais Paulo, eles vão coincidir em um detalhe que vai ser primordial para as primeiras comunidades e que nós estamos vivendo agora, como o nosso irmão bem lembrou, nesse tempo da Páscoa, tá? Que vão ser o quê? Os gestos de Jesus dentro do quadro do banquete judaico. E aqui é importante que vai fazer o quê? Imagina que a nossa irmã, Graziela, ela é judia. Consegue imaginar? Porque aí fica mais fácil. Você é judia, irmã. Só que veio Cristo. Ele fez todo esse mistério pascal, o evento Cristo. Ela, após esse evento de mistério pascal, ela vai continuar sendo judia? É uma pergunta interessante, não é? Ela vai ser considerada ainda judia, mas ela vai ser uma judia que acredita no Messias. Né? Ainda não tem uma dissociação inteira. Então, para nossa irmã Grazi, ela fazer junto com os seus irmãos na sinagoga, né, no templo, vai fazer o quê? Uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo, mostrando que tudo isso faz parte da história da salvação. E que o Primeiro Testamento, ele vai de encontro com o evento Cristo, que é o mistério pascal. Eles vão juntando um com o outro. Então, se no domingo pascal, na vigília pascal, eles vão entender essas duas expressões que, primeiro, a ação de graças de Deus na aliança pela libertação do povo do Egito, ela corresponde a esse desejo de libertação para o povo cristão. Ele vai fazer essa semelhança entre dois eventos. Não é necessário, é que aqui antes tinha, né? Aqui, ó, tem um cordeiro. Não é necessário mais eu precisar sacrificar o cordeiro, relembrando essa libertação do povo do Egito. Não é mais necessário. Porque Cristo, ele é o próprio cordeiro imolado e só precisa fazer isso uma única vez. E ele fez uma vez por todas para todos nós. Tá? Então, o povo judeu daquela época, os que eram judeus, eles vão fazer essa compreensão. Então, eles vão ver todos os eventos do Primeiro Testamento e vão compreender e entender junto com o evento de Cristo, que é o mistério pascal. Eles vão fazer essa relação. Então, como aconteceu na Páscoa, né? A ressurreição foi na Páscoa, e eles automaticamente vão se lembrar dessa passagem. E que nós nunca podemos esquecer que isso faz parte da nossa história também como cristão. Isso faz parte da história da salvação. Quando na sexta-feira santa, que nós não celebramos missa, mas nós fazemos uma ação litúrgica, se recordam? Temos lá 10 orações, 10 preces, eu acho que a palavra prece, se eu não me engano. Temos 10 preces. E nessas 10 preces, uma delas a gente fala para o povo judeu. Na oração universal. Muito obrigado, irmã. E nessa oração universal, o que é colocado? Para aquele povo que Deus se revelou primeiro. Então, os judeus, eles fazem parte da nossa identidade cristã. E por isso que nós rezamos por ele e vivemos esse ecumenismo. Eles não aceitam, eles não compreendem que o Messias veio. Eles aguardam ainda a vinda do Messias. Nós já estamos aguardando a segunda vinda dele definitiva.
Assim como como que é o nome? Os muçulmanos aguardam ainda a vinda de Cristo também. Sabiam disso? Sabiam? Não? Gente, eu vou adiantar um pouco, porque a gente já está, é 9h20, e eu não estou nem na metade. Eu acho que eu falo muito, né? Bem que a Lilian falou, você vai falar muito, Clever. Pode passar o slide, por favor? A última ceia de Jesus, ela tem uma relação, então, estreita com a ceia pascal. Ou seja, o seu gesto significa a passagem dos acontecimentos da Páscoa, do êxodo judaico, à Páscoa da libertação definitiva fundada no sacrifício de Cristo, oferecido uma vez para sempre. É o que eu disse nos últimos segundos. E tem uma explicação aqui, que é da Turá de Eucaristia, que é um clássico da teologia, né? A Lilian vai estudar em breve isso. E se vocês puderem, eu gostaria que a gente lesse, porque eu acho que é um bom resumo do que eu quero dizer para vocês nessa noite. Podemos? A ação profética, que antecipa o mistério da cruz do dia seguinte, antes de ser preso pelos inimigos, ele entrega-se voluntariamente aos amigos, fazendo de sua vida dom para todos os que crerem. Nele, o pão partido equivale ao corpo entregue, e o vinho é sangue derramado. Ele vai beber essa Turá de Parcácio, que é um pouco antes de Tomás de Aquino, que eu falei para vocês, e que vai servir para estruturar o nosso rito eucarístico, para entender todo o gesto e todos os símbolos. E eu acho que ele é muito enriquecedor, né? Porque ele vai justamente mostrar como vai ser essa questão desse rito, essa fratio panis. Tá ok? Pode passar, irmã, por favor? É esse mesmo. Ou seja, quando nessa fração do pão, nessa fração de partilha do cálice diante de Jesus, quando acontece isso, vai ser o quê? Uma continuação da ação do projeto salvífico de Deus. Vou fazer um pequeno parêntese na palavra ação. O projeto de Deus é uma ação. E toda vez que eu ouvir essa palavra ação, eu preciso entender que ação significa o quê? Movimento. Significa o quê? Que Deus continua agindo hoje. Ele não é preso no passado. Ele continua agindo hoje, no presente. Tá? Tudo isso acontece principalmente quando a gente faz esse gesto profético na liturgia. Isto é, o meu corpo que é entregue por vós. Este cálice é a nova aliança com o meu sangue que é derramado por vós. Isso que o padre faz, que o ministro ordenado, melhor, ele profere na Sagrada Liturgia, na missa, ele foi retirado daqui, do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, tá? Só para vocês terem. Aí aqui eu faço que eu não posso receber esse corpo, esse sangue, se eu não tiver essa relação. E aqui eu ia pedir para a gente fazer um momento né? Mas que a gente não vai ter esse tempo, por incompetência minha que falei demais, né? Essa relação de amor, essa relação de diálogo, de perdão, de comunhão, de solidariedade. E essa relação, todo esse gesto que tem na Eucaristia, ela está estritamente ligado com aqueles 2 mandamentos que nós temos.
ela está estritamente. Então, eu participar do banquete eucarístico, automaticamente eu tenho que viver aqueles 2 mandamentos. É automático. Senão eu vou estar me contraindo, eu vou estar me contradizendo comigo e com Deus. Esse é o real significado para a gente viver, partilhar a Eucaristia. Para ter essa relação de unidade e comunhão, não só comigo, mas com todos ao meu redor. Com o meu mundo. Com o meu irmão. Com a minha mãe. Com o meu esposo. Com a minha esposa. Com o meu filho. Por isso, casais, quem é casal aqui, por mais difícil que seja, vocês vão brigar? Vão brigar. É normal. Mas tentem, né, utilizando o Namoris Letícia, que o Papa Francisco vai escrever, tentem na cama, que é um templo para o casal, se reconciliar. Para dormir um com o outro em paz. Tá? Porque aí no dia seguinte vocês conversem. Ó, hoje não, vamos conversar amanhã. Façam uma oração juntas, em conjunto, e vão dormir. Mas não durmam brigados. Isso também é uma relação. A mesma coisa acontece com filhos com os pais. Pais com os filhos. Agentes comunitários, catequistas com ministros. Brigou, não gostou? Não vai chegando e tacando a lenha. Vai ter essa relação. Eu sei que é difícil? É difícil. Não é, irmã? Difícil, né? Dificílimo. Pode passar para o pode passar para Pedagogia de Cristo, por favor? Pode passar mais um? Vai ficar com vocês os slides mesmo? Pode passar. Isso. Eu coloquei, se eu não me engano, 5 caminhos de sugestões a partir da Eucaristia para a gente viver caminhos pastorais. Caminhos no nosso dia a dia. E que eu espero que ajudem vocês. Primeiro, para compreender a Eucaristia, né, é importante eu fazer essa relação entre catequese e liturgia. O que é uma catequese? Quem acha que catequese é um encontro, é um grupinho de crianças ou um grupinho de jovens que prepara para um sacramento, sinto dizer que não é isso. Catequese não é isso. Catequese, toda vez que eu anuncio a boa nova, que eu evangelizo, eu faço catequese. É por isso que a igreja vai definir que o bispo é o primeiro catequista de uma diocese, né? Uma paróquia, o primeiro catequista é quem? O padre. O padre se encontra com vocês nos encontros para receber o sacramento? Não. Mas quando vocês vivem essa comunidade dentro do domingo, ele faz catequese com vocês e vocês com ele. Essa relação entre catequese e liturgia é essencial para a gente viver esse mistério pascal. Tá? Então, o primeiro caminho para a gente entender a Eucaristia é essa conexão. Né? Eu compreendo a Eucaristia a partir disso. Quando eu participo da missa, ela é litúrgica, correto? É um rito litúrgico. São ritos, por mais ritos, uma hora eu fico em pé, uma hora eu fico sentado, porque os gestos, tudo isso tem um significado. O rito, que é o litúrgico, ele vai ter um significado a partir da catequese. Quando eu compreendo esse rito na liturgia, acontece a catequese, acontece essa relação. Por exemplo, por que na hora, não precisam responder, tá? Por que quando eu estou ouvindo a palavra, né, ouvindo o salmo que está sendo proclamado, a primeira e a segunda leitura, o meu corpo está sentado prestando atenção, ouvindo? E por que quando chega no Evangelho, eu me levanto e escuto? Qual é o gesto? Qual o motivo disso? O motivo disso, a catequese responde. Eu não posso fazer o gesto apenas por fazer, eu preciso entrar nesse mistério.
Então, a liturgia ela tem diversos ritos que elas vão ajudar a gente a compreender esse mistério a partir da evangelização. E vocês estão fazendo o que aqui hoje? Estão em catequese. Todos nós. Todos nós estamos aprendendo e ensinando junto. Eu também estou aprendendo. Não existe um só que ensina. É aquele que ensina e que aprende automaticamente. É essa relação, tá? O segundo ponto que eu coloco aqui é essa parte mistagógica. O que é mistagogia? É o encontro que vocês estão tendo nessas quintas-feiras. Mistagogia significa entrar no mistério. Entrar no mistério. Isso é a mistagogia. A catequese mistagógica significa o quê? Uma vez que eu tenha recebido todos os sacramentos da iniciação à vida cristã, que são batismo, confirmação e eucaristia, eu vivo esse mistério pascal, essa catequese mistagógica, para o resto da minha vida. Ela não tem um fim. Porque eu vou me alimentar. E onde eu vou conseguir essa alimentação para continuar esse fôlego, continuar essa força cristã que eu preciso? Na Eucaristia. A Eucaristia que vai dar esse sustento para nós. É ela que vai dar essa força. Tá? Pode. É 9h30 já, meu povo, desculpa. Eu estou indo um pouco rápido, mas agora, né? Faltando 10 minutos eu sou rápido. É entender que a Eucaristia dominical, o sacramento da Eucaristia no domingo, ele não é só uma obrigação da igreja, um mandamento da igreja. Se eu venho apenas por causa que é um mandamento da igreja, talvez seja um problema. Eu preciso fazer uma reflexão, um exame de consciência. A Eucaristia no domingo, ela vai fazer memória de toda a tradição desses 2000 anos. E que as pessoas, os discípulos, encontraram o ressuscitado, assim como os discípulos de Emaús, encontraram o ressuscitado e vão celebrar o Senhor, fazendo lembrança de tudo aquilo que ele fazia. E esse encontro acontece como? No domingo, principalmente no domingo, que é o dia que ele fez a ressurreição. E a ressurreição lembra do quê? Do mistério pascal, que é a essência da nossa fé. Por que eu estou falando tanto do mistério pascal? Porque eu acho que é uma palavra muito pouco usada nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, e que é uma centralidade de nossa fé. Eu acho que é algo central da nossa fé. Que inclusive é o tema do meu TCC. Também, né? Pode passar para o próximo? Podemos ler esse Ecclesi Eucaristia, é do Papa João Paulo II, nos sinais humildes do pão. Então, é nos elementos. Aí aqui a gente vê, deixei para o final, que o pão, o vinho, eles são a matéria da Eucaristia. Eles são a matéria da Eucaristia, o pão e o vinho. E a fórmula é aquele rito maior de fazer isso em minha memória, juntamente com o gesto. Vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, tá? Não vou responder ela. Quando na fórmula, se a gente seguir as fórmulas de todos os sacramentos, batismo, confirmação, reconciliação, matrimônio e assim vai indo, nós vamos ter um gesto trinitário, não vai? No final de cada forma, porque são ritos
tecnicamente separados, correto? Na Eucaristia, eu não tenho esse Pai, Filho e Espírito Santo. Por que eu não tenho? Fazer isso em memória de mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por exemplo. Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho isso? Porque a memória do... Por que eu não tenho? Ele na persona Christi, ele fala, mas ele não usa o rito trinitário para todos. É uma pegadinha mesmo. É uma pegadinha mesmo. Por quê? Ali, quando está acontecendo essa transubstanciação, quando está acontecendo aquela transubstanciação, tem algumas palavras, alguns termos, que vai estar no rito, no missal, e que ele não vai falar em voz alta. Não sei se vocês já perceberam que ele... Já, né? Aí vocês vão encontrar que vai ter o rito trinitário. Ou seja, toda catequese e toda liturgia, todo sacramento, ele precisa ser... E se vocês quiserem anotar, eu acho que é um dos elementos fundamentais de fé também. Tudo é fundamental, né? Cristocêntrico trinitário. Cristocêntrico trinitário. O que significa que, a partir de Cristo, eu consigo entender a história da salvação pelo Pai, Filho e Espírito Santo, entender a missão dos três. O Pai é diferente do Filho, que é diferente do Espírito Santo. Cada um possui uma missão diferente. Cada um possui uma missão diferente. Eles não são iguais. Tá? Eles não são... Se os judeus utilizavam a palavra Yahvé, Adonai, para se referir a Deus, ou tetagrama, que é uma palavra que não é impronunciável, que eram só consoantes, no cristianismo, os cristãos vão utilizar como o Filho se refere ao Pai, como Jesus se refere a Deus, e Jesus vai se referir a Deus como Pai. Pai. Teste. Ele vai falar Pai algumas vezes. E essa relação que vai ter essa relação trinitária. Porque a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo. A maneira como Jesus... Então, nós estamos fazendo o quê? Sendo imitadores de Cristo, a gente nem percebe. Os judeus não falam Pai. Eles não falam Pai. Eles falam Adonai. Eles falam Yahvé. Eles falam Javé. Eles mantêm uma certa distância. Nós, a partir de Jesus, essa distância diminui. E a gente se relaciona com Deus como meu Pai. Sabiam? Já fizeram essa referência? E, como conclusão, que já é 9h40, é entender que a Eucaristia, ela vai continuar sendo os passos de Jesus. A igreja, ela sempre vai se preocupar em celebrar com dignidade a Eucaristia. E celebrar com dignidade não significa ficar preso nos ritos, tá? Não significa ficar preso em ritos, em roupas. Porque quando a gente vai se espelhar naquilo que a nossa igreja, como foi essa compreensão da Eucaristia, primeiro os cristãos se reuniam dentro das casas para fazer essa fração do pão e fazer essa memória do Senhor ressuscitado. Não tinha nada de um rito pré-estabelecido. Então, a Eucaristia ela tem como principal objetivo o quê? Nos alimentar na fé e deixarmos nós como um povo reunido em unidade. E viver em unidade significa também aceitar que o outro é diferente de mim.
Viver em unidade significa que aceitar o outro é diferente de mim. E isso também é viver em unidade. E a gente, às vezes, muitas vezes, a gente quer que o outro seja igual eu. Não é? Eu sei porque eu faço isso, meu povo. Parece que não, mas eu faço. Como todos nós. Somos seres humanos, não é? Então, isso é um elemento fundamental da Eucaristia. E entender que comunidade, ela se vai se fazer presente quando eu estou vivendo esse banquete eucarístico juntos. Quando eu tenho essa relação. Por isso que quando acontece um pouco antes, é que agora está na pandemia, né? Quase pós-pandemia. Quando o sacerdote ou o presidente da celebração fala assim da paz de Cristo, eu não preciso sair na igreja inteira. Eu posso falar com o irmão do lado e do outro apenas, e vai ser como eu tivesse falado com o irmão que está lá atrás, porque ali a gente está vivendo uma comunhão. Eu não preciso me deslocar para ir para o outro, porque cumprimentando o irmão que está do meu lado, é como se eu cumprimentasse todos. Quando eu comungo a Eucaristia, eu estou vivendo a unidade não só com aqui, mas com em todo lugar que eu estiver vivendo essa Eucaristia, em qualquer lugar do mundo. Essa é a percepção de unidade. Estamos em diferentes locais, diferentes percepções, mas a unidade vai ser a partir da Eucaristia. Irmão, você levantou a voz? Alguma pergunta? É 9h40? Alguma pergunta? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu deixo a resposta para a Lília ou para a Grazi e passo para o próximo. Aí eu passo e elas respondem no próximo encontro. Eu não sei de tudo. Acho que a gente não tem essa soberba, né? A gente não sabe de tudo, mas o pouco que eu sei, eu compartilho. Nós temos um momento de vivência, né? Alguém trouxe algo para partilhar nesse momento da vivência com relação à Sagrada Eucaristia e gostaria de falar? Pode ser um de cada vez, né, Kleber? Exatamente, um de cada vez, porque todo mundo falando assim. Eu não qual o é cristocêntrica trinitária. Cristocêntrica significa o quê? Cristo no centro, e a partir de Cristo eu consigo compreender toda a revelação e a unidade dessas três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristocêntrico trinitária. A nossa maneira de evangelizar hoje é como? Dessa forma. É Cristo que está no centro, né? A gente conhece Deus a partir principalmente do quê? De Cristo. Ele falou a Moisés, ele falou no Antigo Testamento, falou, mas a gente conheceu minimamente. É Cristo como Filho que vai se revelar plenamente e falar quem é o Pai. E mesmo ele falando quem é o Pai, mostrando as características do Pai, a gente só vai conhecer e compreender isso aqui, ó, do Pai. De todo esse infinito. Tá? Imagina, eu não sei se eu tenho mais 10 minutos, tenho? Pode fazer, irmã. Se eu souber responder, eu respondo. Eu queria saber, então, se você sabe responder. No começo você falou que os apóstolos, eles não entendiam aquele gesto, todo que eles faziam nas celebrações, nas casas. Eu quero saber, então, a partir de que momento que a igreja começou a entender o real significado entendeu, né? Do gesto. Perfeito, eu consigo sim, irmã. É importante a gente entender que assim que acontece a ressurreição de Cristo, pouco tempo depois vai acontecer o evento de Pentecostes.
certo? E uma das coisas que vai acontecer no evento de Pentecostes é que ele vai deixar o Espírito para que nós não fiquemos sozinhos. E ali, eles esperam um sinal escatológico. Qual é o sinal escatológico? Eles esperam a segunda vinda do Senhor para salvar daquele momento que aquele mundo está problemático, que vai vir consertar o mundo, não é? Essa é a compreensão dos primeiros discípulos e das primeiras comunidades. Eles estão aguardando ardentemente. E por isso eles só vão fazendo o quê? Essa memória e esses gestos, mas sem um real significado ainda do sacramento, da Eucaristia. Só que essa vinda do Senhor, essa parousia, ela foi se estendendo por 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos, 120. E eles começam a perceber que essa volta de Cristo não ia acontecer do tempo que eles imaginavam que ia ser, rápido. E que nós estamos aguardando nós estamos aguardando ainda. Por isso que é uma igreja peregrina. Aí eles começam a fazer essa compreensão que esse momento de espera, enquanto a gente aguarda essa vinda do Senhor novamente, essa parousia, essa escatologia, ali é o próprio Cristo que se faz presente. Aí eles começam a fazer pequenos ritos e entender. Ali, quando eu faço aquele gesto, quando eu faço aquela fração e faço o que Cristo disse, eu estou comungando o próprio Cristo para dar forças para continuar naquele trajeto difícil. Então, a partir dali, não posso falar que é um ano específico, porque cada região, até então o mundo conhecido do Império Romano, ele vai entendendo de formas diferentes, em épocas diferentes, em ciclos diferentes. Tá? Mas a projeção era essa, o problema que a gente tinha era esse. Eles aguardavam a vinda do Cristo, que seria a vinda definitiva, o Apocalipse. E esperaram, aí a compreensão, eles perceberam que, a gente interpretou de forma errônea. Por isso, aí foi a partir daquela época, vão dizer os teólogos e historiadores, que nasceu aquele termo que a gente utiliza até os dias de hoje. Um dia para Deus é igual a 1000 anos, alguma coisa assim, né? Essa é a partir daquela época, tá? Aí eles vão começar a interpretar a Eucaristia, a ver a Eucaristia não apenas como um gesto, né, como uma fratio panis no dia do Senhor da ressurreição, mas eles vão compreender aquilo como é o próprio Cristo que se faz presente quando a gente faz esse gesto e a gente vive esse momento de comunhão nessas casas. Aí eles vão sair nessa questão de missão e evangelizar. Por isso que Paulo, ele vai chegar e vai falar assim, vou evangelizar para todo mundo. E ele evangeliza para o mundo inteiro. Até então, o mundo que ele conhecia, que Paulo conhecia, era o Império Romano. E ele vai em todos os lugares do Império Romano evangelizar, para apresentar essa boa nova. Mas ele tem como dado de esperança é o quê? Esse Apocalipse que vai chegar, essa segunda vinda. Como os judeus estão esperando o Messias ainda. Tá? Consigo responder, irmã? É bastante teologia, né? Mais alguma pergunta? Por favor, irmão. Vai lá. Na presença real, né, que nós acreditamos, que nós cremos que Jesus está presente na Eucaristia, a questão de que o cristão, na medida que ele vai crescendo, ele tem que buscar, né, ter o amor ao próximo, viver como uma criança, mas tem que buscar a sabedoria, a maturidade, né? E nessa busca é que se vai, como você falou, a contínua catequese mistagógica, da vivência, de ter o conhecimento, a consciência e de buscar sempre não esquecer. Aí, desculpa até estar me alongando, eu lembro de Padre Pio de Pietrelcina, né? São Pio de Pietrelcina. Ele sempre falou, né, que era para a gente sempre fazer o sinal da cruz, quando passasse frente à igreja,
buscar ter o amor à Eucaristia, sempre olhar para a Eucaristia durante a missa, não abaixar a cabeça durante a missa. Esses detalhes assim, até, desculpa agora estar falando agora no final, mas é uma coisa que me tocou muito, sabe? Porque a questão assim da experiência que a gente tem que ter constante, mistagógica. Sim, a colocação é muito boa. Essa vivência mistagógica, ela é permanente, né, essa experiência mistagógica. E essa experiência mistagógica, ela vai ter como ponto culminante o ápice do sacramento da iniciação à vida cristã, que é a própria Eucaristia. É a Eucaristia que vai fazer a gente sempre viver e adentrar nesse mistério de Cristo. Sem a Eucaristia, como vai dizer muitos santos, vai dizer muitos padres, vai dizer o concílio, não existe cristão. Não existe cristão sem Eucaristia. Porque essa Eucaristia, ela vai ser o fortalecimento. Ela vai ser a nossa base, né? Vai ser o nosso dies domini, a fratia panis, tá? E quando eu recebo essa Eucaristia, eu vou estar de acordo não só com toda a tradição da igreja e com o magistério, mas eu vou fazer aquilo que nós prometemos no batismo, ser imitadores de Cristo, tá? E a comunhão, a Eucaristia, ela não é vivido solo, ela é vivido em comunidade. Nós estamos aqui em comunidade. É claro que existem missas privadas, celebrações privadas, existem? Existem, mas é casos específicos. É casos específicos. Tá? Uma celebração dominical, ela deve seguir um rito para seguir uma partilha. Por exemplo, uma missa da semana, não sei se vocês sabem, ela não é obrigada a ter uma homilia, por exemplo. Assim como outras coisas não são obrigatórias. Mas no dia do Senhor, que é o Dies Domini, e eu estou falando porque eu gosto de falar Dies Domini, me faz lembrar, porque porque foram como os meus cristãos lembraram, Dies Domini, foi assim que eles dedicaram esse dia do domingo, Dies Domini, o primeiro dia, o dia do Senhor, né? Eu faço essa memória. E quando eu estou no sacramento que o nosso irmão utilizou, qual foi a primeira palavra que o senhor disse? Na adoração, de fazer meus olhos como o São Pio fazia, ele colocava, são sugestões de caminho para eu seguir na minha vida espiritual. Cada pessoa aqui tem um carisma e tem uma forma de se relacionar com Deus. Não existe uma fórmula exata e única para se relacionar com Deus. Todos nós somos diferentes e todos nós vamos nos relacionar diferente. Quando a gente pega, eu não me lembro a ordem religiosa de Pio, do São Pio, mas se eu não me engano ele era jesuíta, né? Caputino, ele era caputino. Caputino, ele tem um carisma diferente de um franciscano, que é diferente de um dominicano, que é diferente de um carmelita, que é diferente de um salesiano, que é diferente disso, e todos são caminhos de espiritualidade diferentes. O carisma de Santa Teresa Catarina é de chegar ao mistério. Cada um tem um carisma distinto, mas todos têm um objetivo comum e a unidade vai ser esse Cristo, tá? Por exemplo, para mim, particular, clever, tá? Não precisam anotar isso, não anotem, pelo amor de Deus. Senão o Fausto vai me matar. Particularmente para mim, eu consigo chegar na espiritualidade no silêncio. Eu preciso do silêncio. Tem gente que consegue se aproximar de Deus, de Cristo, com barulho. Eu preciso do silêncio. Eu preciso do silêncio. Porque aí eu consigo escutar o que Deus fala. Com barulho eu não consigo. Em silêncio para mim já é difícil, imagina com barulho. Ixalá. Irmã, tinha uma pergunta? Aqui, a irmã tinha uma pergunta? Quem estava com o microfone? Ele Não já era você fez. que queria perguntar? Ele já fez. Só isso, meu povo? Como referência, eu utilizei
esse livro do Dias, tá? A Ceia do Senhor, a Eucaristia para todos os cristãos, tá? Utilizei esse Bocelli, tá? Que é o sentido espiritual da liturgia. Ele vai falar sobre como é a mistagogia a partir da Eucaristia. Praticamente tudo que eu falei vai estar aqui, com mais detalhes, é claro. Utilizei esse Valeriano, que é um padre da arquidiocese, que já é aposentado, celebrar a Eucaristia. Fiz um contexto e utilizei o Ladária, que é o prefeito da doutrina, para a Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, tá? Que é uma referência para mim, e que eu já falei para a Lília utilizar na faculdade. Ele precisa ser usado. E esse aqui para ser pastoral, tá? Eu fiz uma celebração eucarística, que eu fiz para os rogacionistas, que eu nem sei onde está. Eu deixei lá dentro, e que eu acho que eu não vou utilizar, mas... pode passar? Como já é muito tarde, eu acho que não vai dar tempo, né? A revista Rogate, ela é uma revista específica que trabalha sobre vocações, sabe? Todas as vocações, vocação do matrimônio, vocação de ser solteiro, vocação de ser padre, de ser religiosa, de ser um ministro consagrado, as diversas vocações. Ele vai trabalhar as vocações, e nessa revista que fez 40 anos no Brasil, eles pediram para eu escrever uma celebração a partir da Eucaristia. E eu faço essa reflexão, é uma celebração sim para fazer com as crianças, com jovens em casa mesmo, sabe? E ele vai trabalhar, ele coloca o sentido, como que eu comungo, sendo que o meu irmão lá fora passa fome. Aí ele faz essa relação da Eucaristia, tá? Então, a Lília tem o slide, depois ela pode passar para vocês. Peço perdão pelo horário, ultrapassei muito, né? E se um dia vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso e entender sobre os pontos aqui, né, os símbolos, a gente pode voltar um dia a conversar. Eu falei para vocês que a fórmula, a matéria é o pão e o vinho, certo? Só que tem um detalhe, e que eu pedi para a irmã colocar, que é necessário na Eucaristia que tenha uma gota de água. Isso também vai fazer parte, tá? A água ela é um elemento essencial. Ela vai ser um elemento praticamente essencial para todos os sacramentos, de forma direta ou de forma indireta. Onde está a água na confirmação no óleo? Alguém sabe? No óleo, no azeite? Onde está? No próprio líquido. Para você fazer o azeite é preciso do quê? Um pouco de água. Por isso que o azeite tem que ser puro. A essência da água vai ser fundamental. Ela vai percorrer praticamente todos os sacramentos, seja de purificação, de iniciação ou... Isso. A irmã é uma craque. A nossa irmã é a nossa religiosa, né, irmã? Ela é essa que vai pro céu. Ela é perfeita, né? Bom, meu povo, agradeço imensamente. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Obrigado. 1000 desculpas pelo horário, tá? Mandem um abraço pro pároco de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Kleber, nós que agradecemos a sua presença e por essa partilha tão linda, né? Vamos rezar um Pai Nosso por ele. Agradecer a Deus pelo dom da vida, que o Senhor possa sempre o fortalecer e iluminar em seu ministério. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, para a nossa próxima quinta, tragam a vivência, né? Estava aqui querendo lembrar, nós vamos falar sobre matrimônio, algo que o Clever hoje chamou bastante a nossa atenção. Então, é isso, quero agradecer em nome do Padre e também da Pastoral da Liturgia, a presença de todos. Deus abençoe, bom retorno, a louca. Ela estava lá fazendo... O próximo encontro é sobre o matrimônio. Tentem não pesquisar, mas procurem por si só entender qual é a fórmula e qual é a matéria do sacramento do matrimônio. Qual é a matéria e a fórmula do sacramento do matrimônio? Não é aliança, já deixo claro que não é aliança. Não é aliança. Existe uma matéria. Vocês vão se surpreender. Perguntem para quem vai dar? O Douglas? O Glênio, meu amigo. Tá. Então tem